18 anos depois da criação da Lei de Cotas para trabalhadores com deficiência, o desconhecimento por parte dos empregadores e a falta de qualificação profissional ainda são os maiores obstáculos. Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Nós estamos na Agnus Dei Galeria de Arte, em Belo Horizonte, onde acontece a exposição Transformação, do artista plástico mineiro Márcio Santos. Durante o programa você poderá ver outras imagens das linhas do construtivismo e das cores da exposição. Daqui eu vou conversar sobre os desafios da Lei de Cotas com a juíza Mariângela Meyer, que é titular da 7ª Vara da Fazenda Pública Estadual na capital mineira. Doutora Mariângela, obrigado pela presença, é um prazer recebê-la aqui. É uma satisfação. Criada em 1991, a lei destina um percentual de vagas para trabalhadores com deficiência em empresas com mais de 100 funcionários. Empresas que possuem de 100 a 200 empregados devem contratar 2%. De 201 a 500 empregados, 3%. Entre 501 e 1.000, devem contratar 4%. E aquelas que possuem mais de 1.000 empregados, 5%. Ela chegou à maioridade, sem, no entanto, as pessoas conhecerem direito como funciona e como o mercado de trabalho tem se adaptado a essa norma. Doutora Mariângela, que avaliação a senhora faz desses 18 anos da vigência da lei? As empresas não têm cumprido normalmente essa norma. Por quê? Olha, durante esse período todo que eu tenho visto e lido comentários de pessoas ligadas a sindicatos, a órgãos institucionais que cuidam dos deficientes físicos, o que tem ocorrido é isso, é que as empresas, muitas delas não têm conhecimento dessa exigência ou dessa obrigatoriedade. As que têm conhecimento têm procurado colocar à disposição dos deficientes vagas como determina a lei. Todavia, um dos obstáculos maiores que tem ocorrido tem acontecido no que diz respeito à capacitação dessas pessoas. Ou seja, é necessário que o deficiente físico seja preparado para entrar no mercado de trabalho. É preciso que ele tenha formação para o cargo que ele vai ocupar. Em contrapartida, é necessário também que a empresa ofereça condições de acessibilidade dele ao trabalho. Então, dependendo, quer dizer, hoje já a maioria das instituições tem procurado fazer isso, a maioria das empresas de grande porte, que já é quase, vamos falar assim, uma exigência obrigatória mesmo e está prevista em lei. Mas muitas empresas têm acesso a alguns locais principais, mas acesso a órgãos internos ou a locais internos não chegam a acontecer. Então, esse momento que está acontecendo, o que está se buscando é colocar para as empresas essa responsabilidade e uma preocupação de fazer com que essas empresas, as próprias instituições que cuidam dos deficientes, procurem, dentro do possível, capacitá-los para permitir que eles possam entrar no mercado de trabalho. Eu disse há pouco que o que prevê a lei, e a senhora falou de deficientes físicos, mas Sim. A lei abrange mais deficiências. Sim. Quem define o que é o deficiente? Na verdade, eu diria que a própria lei está prevendo, a própria lei define quais tipos de deficiência. Ela coloca o deficiente visual, o deficiente auditivo, o deficiente físico, o deficiente com múltiplas deficiências. E, efetivamente, a Organização Mundial de Saúde é que coloca os critérios e de repente, é necessário que uma equipe multiprofissional verifique essas condições nas quais se apresenta o candidato para ver se realmente aquela dita deficiência física que ele alega ter seria ou não essa deficiência que pode ser assim classificada pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Por exemplo, uma deficiência de surdez de um ouvido, Sim. Ou uma visão monocular apenas de um olho, uma deficiência mental leve, é necessário que seja contemplada, não é beneficiada por essa lei. lei. Não posso afirmar. Eu imagino o seguinte, que só o profissional, vamos dizer, se for uma deficiência visual, naturalmente que vai ter um oftalmologista preparado
perito que vai dizer se aquela acuidade visual da pessoa é ou não incapacitante. Doutora Maria Ângela, os órgãos públicos também estão sujeitos ao cumprimento dessa obrigação da dessa mesma lei? forma. O judiciário, por exemplo, tem casos desse Tem sentido? casos e casos, e os concursos públicos, tem um decreto, se não me falha a memória, de 90, que é que cuida dos concursos públicos e da forma em que vai acontecer a inserção dos deficientes físicos, coloca até uma listagem em separado e a obrigatoriedade de reserva de 10% das vagas oferecidas naquele concurso. A senhora já julgou algum caso a respeito disso na Vara da Fazenda? Exatamente. Eu prefiro até não comentar muito sobre as coisas que eu estou decidindo, mas já estando decididas, eu não importo de dizer, porque o que está na decisão já está escrito. Eu decidi recentemente, no concurso para a magistratura, houve uma ação civil pública movida pelo Ministério Público, buscando que um posicionamento por parte da comissão do concurso ou do próprio Tribunal de Justiça com referência a essa listagem em separada das folhas, ao momento, inclusive dizendo do momento em que aconteceria esse exame para o candidato, porque na lei no decreto que trata dos deficientes, fala em que esse exame aconteceria assim no início do exercício do cargo, da profissão que ele se propôs. E no edital do Tribunal de Justiça estaria dizendo que seria feito logo no ato de admissão. Então, estaria havendo uma discordância por parte do Ministério Público nesse sentido. Não é uma coisa pacífica, a questão é de interpretação, e então houve a decisão e a gente sempre procura, dentro do possível, verificar o que seria menos prejudicial às pessoas. Muito bem. Doutora Maria Ângela, vou fazer um pequeno intervalo. Gostaria que no próximo bloco a senhora voltasse também a falar sobre esse assunto e dizer para a gente de quem que é a responsabilidade pela capacitação do trabalhador com deficiência e também sobre as penalidades de empresas que descumprirem essa norma. A gente volta em instantes.